Senhor pré-adolescentes, bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã maravilhosa de domingo que o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos concedeu. Eu espero que você esteja acordado aí na sua casa, mas se você estiver meio, tô dormindo, tô acordado, abre esses braços, estique esse corpo, dá uns pulinhos aí na sua casa. Se você gosta de café, bebe um cafezinho para que você fique atento a essa aula maravilhosa que o Senhor está nos dando nessa manhã, essa oportunidade graciosa de conhecer um pouco mais sobre Ele, sobre a sua infinita misericórdia, graça, amor. Tudo que aprenderemos hoje vai ser muito bom. Olha, eu quero convidar vocês a estarem abrindo a Bíblia de vocês, vamos desacelerar, abrindo a Bíblia de vocês, em Mateus 6, nós vamos ler o versículo 9 em diante. Para quem possui a Bíblia devocional do Robert McCheyne, é só abrir na página 36, ok? Nós vamos ler o versículo 9 em diante, tá bom? Mateus 6, versículo 9. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã com vocês. Peço a Deus que fale conosco nesse momento. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos aí na sua casa. Vamos orar a Deus, pedindo para que Ele venha falar conosco durante essa aula, mudar as nossas perspectivas, mudar as nossas vidas, tá bom? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Pai, nós te louvamos por todo o bem, Pai, que o Senhor tem feito, tem preparado para as nossas vidas e nossas famílias. Senhor, nós pedimos para que o Senhor venha estar abrindo os nossos corações e a nossa mente, Pai, para que nós venhamos entender mais e mais a Tua palavra. Peço que o Senhor venha estar conduzindo essa aula e esta serva que está na Tua presença, Senhor Deus, com a Tua infinita graça, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já estamos na lição de número 7 e a lição de hoje tem por título Quem é Deus? Quem responde orações. É muito bom, mas é muito bom saber que o Deus Criador, Ele é Criador, Ele é libertador, Ele é único, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é o Salvador, como nós aprendemos na aula passada, e também responde às nossas orações. Lembra que nós estudamos sobre Elohim? E aí nós falamos que Ele é o Deus Criador, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aí nós estudamos o Deus Jeová, que significa que Deus, Ele não está indiferente às nossas dificuldades e às nossas vidas. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse Deus que responde às nossas orações. E para entendermos esse assunto, precisamos falar, primeiramente, o que é a oração e qual a sua importância. Bom, como eu disse, Deus ele não está indiferente a quem eu e você somos e as necessidades que passamos, os sentimentos que sentimos. Ele não está indiferente à nossa realidade. E esse Deus, Ele nos deu presentes, né? Que são os meios de graça para falar com Ele, para termos um relacionamento com Ele. Alguém aí sabe quais são esses presentes que Ele deu? Quem souber, coloca aí nos comentários. Tá fácil essa, hein? Chamamos de meios de graça. Bom, se alguém respondeu, eu acho que sim. Parabéns, eu devo estar aí no chat agora, mandando uma mensagem para você. Parabéns. Ok. Bom, e para quem não sabe,
Os meios de graça são oração, a palavra de Deus, o jejum, os louvores, ok? São meios que Deus nos deu para nos relacionarmos com Ele, adorarmos a Ele, tá bom? E aí, gente, o que acontece? A oração é um meio de graça que Ele nos deu. Por quê? Porque antes nós estávamos separados. E assim, até a morte de Jesus, até a vinda de Jesus, nós poderíamos falar com Deus, sim, mas essa adoração, esse perdão dos pecados, esse relacionamento profundo, ele era muito simbólico, né? Por meio da tenda da consagração, por meio de um véu, aí tinha o sacrifício, tudo que estava apontando já para Jesus. Mas Deus sempre deu ao homem a oportunidade, né, de ter um relacionamento com Ele. Então, nós vemos Deus falando com Moisés, falando com Abraão, falando com pessoas que se dispuseram a abrir o coração para ouvir a voz de Deus e para falar com o nosso Deus. E aí, vamos caminhando até a chegada de Jesus, até o nascimento de Jesus, e os discípulos, eles viram e falam assim para Jesus: Jesus, nos ensine a orar. Jesus, o próprio Deus, nos ensine a orar, ok? E aí, durante essa aula, nós vamos entender o porquê dessa pergunta e qual foi a resposta de Jesus. Nós sabemos que agora, por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, nós temos acesso a Deus. Por quê, gente? Jesus, quando ele morre na cruz, ele restaura a nossa comunhão com Deus. A palavra de Deus diz em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, foram separados da glória de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus. Então, Jesus, quando ele nasce, vive aqui nessa terra e morre, ele restaura essa comunhão que outrora nós tínhamos perdido por conta do pecado. Nós aprendemos isso tudo na aula passada. Então, a partir desse momento, nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus. E aí, uma coisa muito interessante que a gente pode pontuar aqui é que muitas pessoas acham que elas são merecedoras de algo. Nós também estudamos isso nas aulas passadas. Nós não somos merecedores. Nós não merecemos a oportunidade que temos de orar, esse presente que Deus nos deu, que foi a oração, que é o meio pelo qual nós temos para falar com Ele, para expressar para Ele tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que pensamos, tudo que necessitamos. Então, esse Deus gracioso e maravilhoso nos dá esse presente. Mas é porque eu e você merecemos? Absolutamente não. A nossa aula, toda a nossa vida sempre vai apontar para Jesus. É Jesus a razão pelo qual Deus nos escuta. E aí eu quero lembrar, trazer à memória de vocês um estudo que nós fizemos na quarta expositiva Kids, que foi sobre o livro de Esther. E no livro de Esther, nós aprendemos sobre o rei Assuero, ou Xerxes da história, ok? Que ele era, né, o rei, o imperador do Império Persa. Ele se sentia o próprio Deus, ele era o Bambambam. Xerxes, ele era conhecido em todos os povos, ele era o rei do maior império da sua época, um dos maiores que já existiram no mundo, e ele estava à frente desse império, ganhando muitas guerras. Uma ou outra, né, ele perdeu, mas isso aí vocês podem entender um pouco melhor estudando, né, os sermões que estão aqui no nosso canal do YouTube. Mas nós aprendemos que ele era muito poderoso, tanto que ele não andava de roupa, ele andava com todo coberto de ouro, pingentes de ouro. Vai aparecer aí exemplo para vocês, tá bom? E aí, gente, esse rei todo-poderoso aí, ninguém podia entrar na presença dele, na sala do real, sem que ele autorizasse, sem que ele chamasse essa pessoa a entrar. E se alguém se aventurasse a entrar na presença dele, essa pessoa morreria, salvo se ele estendesse para ela o seu cetro, ok? E aí, na história, nós vimos que a rainha Esther, ela foi até a presença dele, interceder pelo povo dela. Ela temeu, né? Mas mesmo assim, ela enfrentou os medos dela, teve coragem e foi lá na presença do rei Xerxes, mesmo sabendo que ela morreria. E aí, gente, o que aconteceu foi que o rei Xerxes estendeu para ela o cetro e ela foi salva e ela pôde falar com o rei Xerxes.
E aí nós fizemos uma analogia e eu quero fazer de novo com vocês nessa manhã. Nós temos um Deus que é infinitamente mais poderoso do que o Xerxes, o todo bambambam. Nosso Deus, ele é o todo poderoso. Ele está acima de tudo e de todos. Todos os reinos, nações, pessoas estão submissas a ele, porque ele é grande e poderoso. Sabe por quê? Porque ele é o criador de todas as coisas, ele é o mantenedor de todas as coisas, tá bom? E aí é esse Deus todo-poderoso que nós queremos falar, né? Assim como a rainha Esther queria falar com o rei Xerxes. Porém, antes de Jesus, nós não poderíamos sequer pensar em entrar na presença de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores e Deus é santo e ele não se mistura com o pecado. Então não poderíamos ter comunhão com Deus. Ok? Mas então, hoje, pela graça, pela misericórdia do Senhor, o Senhor Jesus, com o sacrifício que ele fez na cruz, ele estendeu o cetro para nós. O que isso significa? O cetro sempre estará, até aquele grande dia, estendido. E nós podemos ter livre acesso a Deus. Então, nós podemos orar com a certeza e a convicção de que Deus irá nos ouvir. Não porque somos merecedores, mas porque confiamos na obra de Jesus. E olha o que Jesus disse. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Está escrito lá em Colossenses 3,17. Quem disse isso foi Paulo, perdão. E agora Jesus, ele disse assim, ó. E tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome recebereis. João 15,16. Isso demonstra pra gente o quê? Nós vivemos, crescemos, existimos, morreremos, oramos em nome de Jesus. Por causa de Jesus, por meio de Jesus, ok? Ele sim estende o cetro para nós e nos dá a esperança e nos dá a oportunidade, nos dá a graça de termos essa comunhão com o Pai de novo. Portanto, nós podemos orar em nome de Jesus e com ousadia, sabe por quê? Porque nós sabemos que Ele não é indiferente a nós e as nossas dores, porque ele foi humano, ele veio aqui nessa terra e sentiu o que eu e você sentimos, então ele simpatiza com as nossas fraquezas. Como ele sofreu aqui nessa terra, ele conhece a dor humana. Como ele se sacrificou por nós, ele pagou tudo o que nós devíamos perante o Pai. Como o nosso percussor, aquele que nos liga ao Pai, ele abriu o céu para nós. Os céus estavam fechados, cerrados, mas agora os céus estão abertos. Como o nosso sacerdote, ele nos leva a Deus. Então nós sabemos a razão pelo qual pedimos, a certeza e a confiança que nós temos na oração é o nome poderoso de Jesus. Então nós falamos com Deus, clamamos a Deus, agradecemos a Deus, invocamos a Deus em nome do Senhor Jesus. E isso para mim é maravilhoso e eu espero que seja para você também. Na oração nós podemos expor de braços abertos, de coração aberto, todos os nossos sentimentos, todas as nossas expectativas, todas as nossas dúvidas, todas as nossas dores, os nossos medos, os nossos fracassos. Nós sempre podemos falar com Deus. Sempre que um crente fala com Deus, ele é ouvido. A oração é o canal de comunicação mais direto e eficiente. Você tem um telefone aí agora? Você tem um telefone aí por perto? Bom, o telefone é um meio de comunicação que nós temos. Então, a gente liga para fulano de tal, para ciclano, amiga, amigo, mãe, pai, eu quero isso, quero aquilo. Deixa eu pesquisar, vou enviar para você um e-mail. A gente pode fazer N coisas com o telefone, porque ele é um meio de comunicação. Mas ele é um meio de comunicação falho. Alguém pode me roubar, eu posso deixar esse telefone cair, a energia pode ter acabado, um satélite pode cair,
o cabo de energia, o cabo de rede, o cabo de fibra óptica, ele pode quebrar. Enfim, N coisas que podem acontecer que vão fazer a minha comunicação ser interrompida por causa desse telefone aqui. É um meio falho, ok? Mas com o nosso Deus não é assim. A oração, ela é o canal que Deus usa para nos ouvir. E nós sabemos que por causa de Jesus, esse canal ele está aberto para que nós venhamos falar com o nosso Deus. Então, quando a gente está com dor, a gente não liga, fala com a mãe, grita, não sei. Então, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós queremos agradecer, nós temos um caminho aberto para falar com o nosso Deus. O triste, gente, é ver pessoas que se dizem amar a Deus. Não, eu amo a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, mas não tiram nem um minutinho de oração, não tem uma vida de oração, nada, nem se preocupam com a oração. E aí eu te pergunto, como que você pode falar para alguém que você ama ela se você não conversa com ela? Eu tenho amigas e eu me preocupo em sempre estar querendo mandar uma mensagem para elas, sempre que eu vejo algo engraçado eu quero enviar para elas, sempre que eu estou triste eu quero falar para elas, eu quero falar para os meus pais, eu quero falar para os meus pastores, porque nós somos criados para viver, né, em união, em comunhão, para falar. E por que pessoas que se dizem amar tanto a Deus não estão orando? E agora eu quero saber de você. Você tem orado como uma pessoa que ama a Deus de verdade? Ou você nem se preocupa com oração? Ou você fala, Deus, muito obrigado por isso, em nome de Jesus, amém. Sabe, se você tem um livre acesso, se você tem um Deus que está sempre te escutando, por que você não tem tirado nenhum momento para falar com Ele? Nem que seja um momento de manhã, um momento de tarde, um momento à noite, nem que seja... Por que você não tem falado com o seu próprio Deus? Aquele Todo-Poderoso. E sabendo que o cetro está estendido para você falar. Eu quero que vocês reflitam acerca disso nessa manhã. E eu quero que você saiba que se você mudar sua vida, se você se arrepender disso e você for orar, Deus, Ele não rejeita quem se aproxima dele com o coração aberto. Deus não rejeita quem aproxima dele com sinceridade. Ele escuta a oração dessa pessoa, tá bom? Deus nunca, ele ignora. Nunca vai ignorar seus filhos. Ele nunca está ocupado demais. Às vezes nossos pais ou os nossos amigos estão, mas Deus nunca está ocupado demais. Deus nunca falta de recursos para Deus. Não. Às vezes a gente pede algumas coisas dos nossos pais, não tô sem dinheiro, não tenho, às vezes não tem mesmo, mas para Deus nunca tem falta de recurso na presença dele, Deus nunca está confuso, ele é o Todo-Poderoso, Deus nunca está indisposto, às vezes as pessoas que nós conversamos estão cansadas, não podem nos atender, mas Deus não, Deus nunca está indisposto, ele sempre está atento às nossas petições, ele sempre está ali prestando atenção no que você está falando, ele é sempre gentil, amoroso, ele é sábio e ele ouve todos os pedidos de seus filhos humildes e confiantes e ele responde da forma que lhe aprouver. Sempre vale a pena orar. Sempre. Não tenham dúvida disso. Quando você não souber mais o que fazer, ore. Quando você saber o que fazer, ore também. Quando você estiver indo na hora, sempre ore. Você nunca vai se arrepender de orar. A minha maior alegria é saber que eu nunca me arrependi de nada em relação a Deus. Eu já me arrependi de mexer no telefone demais, eu já me arrependi de falar de uma forma, de cantar de outra, de tal, de ouvir tal. Eu já me arrependi de muitas coisas, mas eu não tenho um dia que eu falo, nossa, eu me arrependi de ter ido para a oração na igreja? Nossa, eu me arrependi de ter dobrado os meus joelhos em casa? Nunca, porque isso não é possível. Eu nunca me arrependi de ler a Bíblia, eu nunca me arrependi de fazer um jejum. Vocês entendem? Ok? Podemos orar em qualquer momento, em qualquer atividade e em qualquer lugar. Porque às vezes a gente pensa que oração é só dobrar o joelho ali e orar, né? Não é assim.
A oração, ela é algo simples. Você pode estar aqui, ó, eu estou aqui organizando os livros, estou organizando a sala, mas lá no meu pensamento está assim, ó. Percebem? Nós podemos orar em pé, nós podemos orar sentados, nós podemos orar andando, nós podemos ajoelhar, fechar a porta do nosso quarto e orar, nós podemos ajoelhar na igreja e orar, nós podemos levantar as nossas mãos e orar, nós podemos orar. As pessoas têm dificultado demais, colocado empecilhos demais, mas não é assim. Mas, apesar de ser uma atividade simples, que um bebezinho, gente, pode ser, Senhor Deus, muito obrigado, e orar é a coisa mais sublime que nós poderíamos fazer, mais grandiosa. Eu acho engraçado, às vezes, quando eu falo assim, a pessoa fala, eu tô passando por isso, e minha vida caiu a casa, caiu a montanha, caiu o carro, virou o carro de cabeça pra baixo, caiu a boca, aí tinha cebola, eu chorei, aí eu pego e falo bem assim, eu vou orar. Aí a pessoa fica tipo... Tudo bem, a fé, ela precisa ser acompanhada de obras, eu preciso ajudar essa pessoa no que for possível, mas a coisa mais importante que eu posso fazer é orar. E é a coisa mais importante que você pode fazer também. Por isso que é importante termos uma vida de oração. Mas você quer uma vida de oração, professora? Eu vou passar a vida inteira orando, não vou dormir, não vou comer, não vou ficar orando 24 horas. Bom seria se a gente ficasse 24 horas em oração, porque nós pecaríamos muito menos. Porque quem não está orando, está pecando. Mas uma vida de oração, que eu falo contínua de oração, é o seguinte, é você, Otávio, Clara, Jean, separar. Não, esse horário aqui eu irei orar, nesse horário aqui eu irei orar tanto tempo, eu quero buscar Deus assim. Tenha um compromisso com Deus, sabe? Estabeleça um horário, um momento para que você busque a Deus em oração e cumpra com esse compromisso, tá bom? Isso é o que eu traduzo como uma vida de oração. É você orar todos os dias e estar também orando em todo momento. Você vê uma pessoa na rua, uma pessoa necessitada, você vai passar por ela. Não tem o dinheiro, mas você não pode orar por ela. Ok? Então, tenham uma vida de oração. Porque era exatamente isso que os discípulos eles estavam ali questionando a Jesus. Jesus, como orar? E o meu desejo é que esse questionamento esteja no coração de vocês também. Tenha um desejo, tenha essa vontade de saber como orar, buscar mais a Deus em oração. Portanto, tá aflito, meu querido? Ore. Tá feliz? Ora. Tá triste? Ora. Tá cansado? Ora. Tá com fome? Ora. Tá sem fome? Ora. Tá dormindo? Bom, se você conseguir, ore em todo tempo, ore em todo lugar. Você nunca, por nenhum segundo da sua vida, vai se arrepender de ter orado. Muito pelo contrário, a gente se arrepende amargamente dos dias em que não oramos. É triste dizer, mas eu suspeito que a nossa geração perdeu a capacidade de... esse desejo imenso de orar. Nós já refletimos na revista do semestre passado sobre as tecnologias e nós vemos o quanto ela tem atrapalhado a vida espiritual de muitos de vocês. E é uma realidade. Sabe, nossa mente está o tempo todo ali pensando, e o jogo, e o lá, e a música tal, e isso e aquilo. E aí a gente não consegue parar por um momento e falar com o nosso Deus. Toma cuidado com as tecnologias para adolescente. Faça uma análise. Será que as tecnologias... Porque muitos de vocês falam, não consigo orar, mas consegue ficar 1 hora jogando. Será que as tecnologias não têm atrapalhado vocês de terem uma vida de oração, de terem um relacionamento profundo com o nosso Deus?
muito cuidado com as tecnologias. Porque passou da hora de nós reconhecermos que elas também têm efeitos colaterais. Ah, é muito bom, professora, dá pra gente falar com pessoas que estão na China, na Austrália, na Europa, em qualquer lugar do mundo, é verdade, mas seus efeitos estão sendo sentidos e têm sido muito notáveis em como eles estão afetando o nosso relacionamento com Deus. A internet, as redes sociais, o smartphone multiplicaram as distrações e promoveram um estado espiritual que desencoraja. Lá na internet é tudo muito pronto. Tudo ali está pronto, você joga, está tudo muito fácil, muito fácil. Mas na oração, a oração é um exercício. Nós começamos orando 1 minuto, 2 minutos, no outro dia 3 minutos, no outro dia 5 minutos, no outro dia 10 minutos, no outro dia 15 minutos. E a gente vai crescendo e vai exercitando. E a nossa carne, a gente tem dificuldade porque a nossa carne não quer orar. Então nós precisamos lutar contra a nossa carne. É um exercício diário. Eu vou orar, eu vou prosseguir, vou ter fé, ousadia. Entendeu? A internet não, tá tudo prontinho ali. Mas nós sabemos que as coisas mais valiosas dessa vida não estão em qualquer lugar, ok? Os frascos os perfumes mais cheirosos estão nos frascos mais pequenos. Nós sabemos que para o diamante ser um diamante, ele passa por um processo muito difícil, ok? Então vamos buscar aquilo que mesmo sendo difícil, aquilo é o necessário, é o importante e é o que vai nos trazer maior alegria, ok? Nós precisamos orar também com sabedoria, como o próprio Jesus nos ensinou. E agora nós vamos entrar na oração do Pai Nosso, ok? Então Jesus ele inicia assim, ó, Pai Nosso que estás nos céus. Quando Jesus diz isso, ele está exaltando a majestade de Deus, a misericórdia de Deus. Ele está dizendo, Deus está muito acima de nós. E mesmo assim, Ele está pronto para vir ao nosso encontro, para ouvir as nossas orações. Deus tem planos para mim e para você e governa sobre todo o universo. Então, Pai Nosso que estás no céu, está exaltando assim a misericórdia e a grandiosidade de Deus, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele está dizendo, Tu és o Rei e és o Rei de toda a terra, e o Rei de toda a terra é o nosso Rei. Ele é o Pai Nosso que estás nos céus. Aí Jesus disse, santificado seja o teu nome, que o teu santo e grandioso nome seja honrado e estimado. Que nós venhamos estimar e honrar o nome poderoso do nosso Deus, que Ele está acima de todas as coisas. Mas, de forma especial, Ele está lá no íntimo dos nossos corações, em todos os lugares do mundo também. Venha o teu reino, que a tua, Jesus está ensinando, né? Que a soberania e a autoridade de Deus, a sabedoria de Deus prevaleça em todos os lugares da terra. Ele já é o Rei de toda a terra e também está se referindo à vinda do Senhor, quando Ele virá transformar tudo aqui e restaurar todas as coisas, tá bom? E faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade do Senhor, ela já é feita nos altos céus, de forma sábia, benevolente, justa e santa. Então, que nós aqui na terra venhamos obedecer, assim como o mundo inteiro venha obedecer e se submeter como os anjos que estão no céu obedecem e honram a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que a vontade de Deus seja uma realidade em cada um de nós, que viver a vontade dele seja uma realidade para cada um de nós. E ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui Jesus não está dizendo, vocês vão pedir riqueza, vocês vão pedir muito dinheiro, Não, ele está ensinando a gente a orar pela necessidade que nós temos, por aquilo que é o suficiente para nós vivermos. Orar por uma saúde, orar pela mente, pelo corpo, ok? Pelo trabalho que você está efetuando, para que Deus venha nos sustentar em tudo. Eu tô gaga. Que Deus venha nos sustentar em tudo que nós estamos fazendo, para que
nós vamos cumprir o chamado que ele tem para nós, tá bom? Aí, o pão nosso de cada dia, a gente pensa que é só o pão, né? Mas é assim, é o pão de cada dia, mas tudo mais que cerca esse pão. Todas as nossas necessidades, nós podemos orar, falar com Deus, sabendo que ele vai nos atender, porque assim ele nos fortalece, nos ajuda a cumprir a própria vontade dele que nós já oramos anteriormente. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Nós sabemos que nós somos pecadores e que nós precisamos ser perdoados. E fomos no Senhor Jesus. Por isso que todos os dias, quando nós pecamos, nós pedimos perdão a Ele, né? Nós te pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus, pelo sacrifício do Seu Filho. Nós sabemos que nós não merecemos essa graça, esse perdão, o meio que é a oração, mas nós pedimos misericórdia ao Senhor. Então, Deus, perdoa-nos, conduza-nos à liberdade do Seu amor. Que o Seu amor, que o Seu perdão também reflita na vida das outras pessoas. Que tudo que o Senhor entregou ao Seu Filho, Pai, que morreu no nosso lugar, nós somos participantes dessa promessa, ok? Porque nós somos perdoados por Ele. E aí também nos lembra que, como Jesus disse, né? Se não perdoares os outros os pecados, né? Como que vocês esperam ser perdoados pelo Pai? Então, nós já perdoamos as pessoas, nós estamos falando, Deus, perdoa-nos também. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está ensinando aqui que nós não devemos continuar a pecar, na prática do pecado. Lembra que nós aprendemos? Então ele diz, livra-nos de sermos vencidos pela força da tentação. Porque nós seremos tentados sim, nós teremos tentações diárias. O pecado e o diabo ele fica de perto nos rodeando. Mas nós podemos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude, para que Ele nos fortaleça. Então, guarda-nos de Satanás, Senhor, de todas as suas obras e de todos os seus caminhos. Faz-nos andar todos os dias em santidade diante de Ti. Então, quando nós estamos fazendo essa oração, nós estamos, Senhor, nos ajude a vencer a tentação, nos ajude a vencer o mal. Nós queremos ser santos, nós queremos ser piedosos. E aí, nós finalizamos essa oração como? Em nome daquele que nos ensinou a orar. Em nome de Jesus. Amém. E é assim que ele nos ensinou a orar, exaltando ao Senhor, santificando o nome do Pai, adorando o nome do Pai, reconhecendo que somos pecadores, que precisamos dele. Nós podemos orar pedindo para que Ele nos ajude, nos transforme, nos ajude a viver em santidade, para que Ele supra as nossas necessidades, para que Ele nos sustente até o fim, para que o reino dEle venha e se cumpra aqui nessa terra. Nos tornamos participantes da promessa, tudo em uma simples oração. Como eu disse, simples, mas que ultrapassa os limites da mente humana. Ultrapassa aquilo que nós chamamos de normal, é sobrenatural, é sublime, é esplêndido. Por isso que nós devemos ser gratos pela oração e precisamos orar. Como o nosso pacto diz, faremos de tudo um motivo de oração. E faremos com quem ora. Não faremos nada sem antes orar. E sem a oração, nada faremos. Que esse seja um impulso da nossa vida. Que a oração seja o gás que vai levar-nos muito além. Então precisamos orar para que sejamos cheios do Espírito Santo. Precisamos orar pelas pessoas que estão perdidas. Precisamos orar e clamar a Deus em todo o tempo. Sempre. E no futuro, né? Hoje no futuro, colheremos grandiosos testemunhos, grandiosos bênçãos por causa da oração. Nós temos exemplos de vários heróis da fé que viveram através da oração. Olhem essa pessoa que vai aparecer aí na tela. Nome um pouquinho difícil pronunciar, mas ele sustentou várias crianças, milhares de crianças, através da oração. Nunca teve recurso, nunca teve dinheiro, mas ele confiava em Deus. Ele sabia no Deus que ele confiava.
Suas orações sempre foram respondidas, não teve uma oração que não foi respondida. A única oração que ele não viu ser respondida, que era a salvação do filho do amigo dele, foi respondida no dia do seu velório, porque no dia do seu velório ele aceitou a Jesus. Que nós venhamos buscar uma vida como a desse homem, de oração. O mesmo Deus que respondeu ele, responde as nossas orações também, no dia que se chama hoje. Amém? Nós precisamos invocar o Senhor de todo o nosso coração, crendo que Ele nos responderá. Amém? Glória a Deus! Não quero que vocês desprezem os outros meios de graça. Hoje nós estamos falando sobre a oração. Ah, professora, eu só vou orar, eu não vou jejuar, eu não vou ler a Bíblia, tá bom? Não, não é bem assim. É tudo junto. Lembra do barquinho que tem os 2 remos? Oração e leitura. E a gente vai remando, remando, remando. Com um negocinho só a gente fica parado. Vamos com os 2, tá bom? Nós falaremos nas aulas pra frente sobre também a palavra de Deus, mas hoje falamos apenas da oração, tá bom? Agora eu quero convidar vocês a estarem ofertando na casa do Senhor. Eu quero fazer um apelo, mesmo vocês que são pré-adolescentes, que são, não sei, talvez crianças, adultos que estão me assistindo, é muito importante ofertarmos na casa do Senhor. Nós sabemos que tudo que temos pertence a Ele, que tudo que temos foi Ele que nos deu. Então, que haja uma disposição no seu coração para estar ofertando. Às vezes, eu sei que o momento não está sendo fácil, muitas crises, mas não existe alguém que não possa ofertar. Nós não estamos falando aqui de valores, estamos falando de disposição de coração. Então, poxa, professora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 centavos, não tem problema. Tenho 50 centavos, professora, não tem problema. É a sua disposição em ofertar. E eu creio que o Senhor Deus, em sua grande misericórdia, mesmo que nós não merecemos, estará nos abençoando, porque foi assim que Ele prometeu. Então, nós precisamos entregar os nossos dízimos. Porventura, você que não tem entregado os seus dízimos, se arrependa, entregue os seus dízimos e as nossas ofertas. É muito bom ofertar na casa do Senhor. Não pelas bênçãos que recebemos, mas porque adoramos ao Senhor por meio da oferta. Então, que você venha ofertar com alegria, que você venha ofertar com amor, com o coração cheio de louvor ao Senhor no momento da oferta. Aqui está o Pix, o PicPay e os dados bancários. Caso você não possua esses meios de pagamento, né? Você pode estar guardando a sua oferta num pote, num cofre ou no seu bolso e trazendo aqui para a igreja, tá bom? Entregando lá na casa do tesouro, lá na tesouraria, tá bom? Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Vamos estar orando agora para encerrar a nossa aula e pedir para que o Senhor venha estar abençoando cada um dos que ofertaram nessa manhã. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de orar e de buscar ao Senhor e de ouvirmos essa palavra. Deus, eu creio que o Senhor nos escuta agora pelo nome do seu Filho amado Jesus. Então é por meio dele, Senhor, que nós estamos na tua presença, pedindo que o Senhor venha nos estar nos abençoando em tudo. Abençoe cada um dos ofertantes, cada um daqueles que entregaram os seus dízimos, suas ofertas, que o Senhor venha estar prosperando, dando o pão nosso de cada dia, Senhor. Que o Senhor venha estar guardando desses teus filhos, Pai. Também, ó Pai, eu peço que o Senhor venha estar ajudando aqueles que porventura, ó Pai, endureceram o seu coração ou não tiveram mesmo condição de ofertar. Peço que o Senhor venha estar, ó Deus, ajudando os seus filhos, Pai, no nome de Jesus. Amém.